O ar da noite parece mais denso quando o mundo adormece. Há um som distante, talvez o vento atravessando as janelas, talvez apenas o murmúrio do próprio tempo. O céu está quase imóvel, mas as estrelas piscam como se respirassem. Lá fora, a escuridão não é ausência, é presença. Um véu delicado cobrindo o infinito. E em meio a esse silêncio, surge uma pergunta que parece antiga demais para ter sido feita por alguém. Até onde conseguimos realmente enxergar? É uma dúvida que não se diz em voz alta, apenas se sente, como um pensamento que vem devagar, iluminado por um brilho que não sabemos se é luz ou lembrança. Há quem procure essa resposta entre telescópios e fórmulas, e há quem a busque apenas ao olhar o céu, como quem tenta ouvir o som de algo que aconteceu há muito tempo. De um modo ou de outro, seguimos olhando, fascinados pelo que a noite esconde. E talvez seja por isso que você está aqui agora, não apenas para entender o universo, mas para senti-lo. Se esse tipo de reflexão te acalma, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando conosco, esse lugar onde o visível e o impossível se tocam em silêncio. O ar frio toca o rosto como um lembrete de que estamos dentro de algo muito maior. Quando olhamos para o alto, o que vemos não é o presente, é o passado em forma de luz. Cada estrela é uma memória viajando pelo espaço, uma lembrança que partiu há milhões de anos e que só agora chega até nós. O céu, então, é uma espécie de espelho atrasado, refletindo aquilo que já não existe. E ainda assim, é belo pensar que o brilho que enxergamos pode ser o último suspiro de um sol distante. Há algo de comovente nisso. A ideia de que ver é, de certa forma, tocar fantasmas de luz. O universo, porém, guarda segredos que a visão humana não alcança. Nossos olhos captam apenas uma pequena faixa do espectro, uma fina linha entre o vermelho e o violeta. Tudo o que existe além disso permanece oculto, não por estar longe demais, mas por vibrar em frequências que não sabemos sentir. É como se o cosmos falasse uma língua de ondas, e nós apenas compreendêssemos uma palavra perdida entre milhões. Ainda assim, insistimos em traduzir o invisível, construindo máquinas de olhar, olhos dourados que orbitam o vazio, buscando vestígios do primeiro amanhecer cósmico. Há um ponto no espaço em que o olhar humano termina e começa o mistério. Lá, a luz mais antiga viaja há quase 13 bilhões de anos, trazendo ecos do nascimento das galáxias. Essa luz é tão tênue que parece uma lembrança prestes a se apagar. Mas é justamente aí, nesse limiar entre o brilho e o esquecimento, que a curiosidade humana se acende. Criamos espelhos que não refletem rostos, mas eras. Espelhos que olham para trás no tempo, tentando ver o instante em que tudo começou. Pense por um momento. Quando uma estrela se apaga, sua luz continua viajando. Mesmo que ela já não exista, seu brilho ainda percorre o espaço, como se o universo não aceitasse o fim. Olhar o céu é, portanto, olhar o passado que insiste em permanecer. E talvez seja por isso que o ato de observar o cosmos seja tão profundamente humano, porque também nós carregamos dentro de nós ecos do que já foi. Memórias, sonhos, medos. Tudo viaja em silêncio, como a luz. A escuridão, ao contrário do que se pensa, não é o oposto da luz. É o tecido onde a luz repousa. Sem ela, nada seria visível. O vazio é o palco onde o brilho acontece. Quando observamos o céu, não estamos apenas buscando estrelas, estamos buscando sentido. E quanto mais longe olhamos, mais percebemos que a fronteira do visível é também a fronteira do compreensível. Existe um ponto em que o olhar não capta mais imagem, apenas intuição, onde os sensores se calam e o mistério começa a respirar. Imagine o universo como uma grande noite em expansão. Cada fóton é uma história em movimento, viajando desde o início dos tempos para nos encontrar. O que chamamos de ver é, na verdade, ser tocado por essa história. E mesmo que não saibamos traduzi-la completamente, sentimos algo. Uma espécie de reverência silenciosa, como quem reconhece algo sagrado e distante. Há beleza em perceber
que o olhar não é apenas uma função biológica, mas um gesto de fé. Ver o universo é acreditar que há algo lá fora esperando ser revelado. Mas o que acontece quando chegamos ao limite desse olhar? Quando a luz se torna tão antiga que já não conseguimos distingui-la do nada? Será que o universo termina onde nossa visão termina? Ou será que, além do escuro, existe apenas outra forma de ver? Uma percepção que ainda não aprendemos a decifrar? Essas perguntas não pedem resposta imediata. Elas apenas nos convidam a permanecer acordados, por mais um instante, olhando o invisível. Há uma delicada harmonia em tudo isso. O frio da noite, o silêncio entre as estrelas, o brilho que viaja por bilhões de anos apenas para tocar nossos olhos por um breve segundo. Somos feitos da mesma matéria que observamos: poeira, tempo e luz. E talvez seja esse o verdadeiro propósito do olhar: reconhecer em cada estrela o eco daquilo que também somos. O vento continua lá fora, e o universo segue em expansão, como se respirasse devagar. O que veremos a seguir talvez não caiba em palavras, apenas em silêncio. Porque há perguntas que não se respondem, apenas se contemplam. A noite parece mais funda quando entendemos que o olhar é uma fronteira. Existe um limite silencioso entre o que podemos ver e o que apenas intuímos, e é nessa margem que o mistério começa a se mover. O ser humano nasceu olhando para o escuro, primeiro com medo, depois com curiosidade. Desde as primeiras fogueiras, quando as chamas lançavam sombras nas cavernas, já havia o impulso de compreender o que brilhava acima. Mas nossos olhos, por mais atentos que sejam, não nasceram para ver o universo inteiro. São janelas pequenas abertas sobre o infinito. Tudo o que chamamos de realidade visível é apenas um fragmento de um oceano muito maior de frequências e luzes que nos atravessam sem serem percebidas. A luz, essa mensageira incansável, viaja em ondas. Algumas delas são tão lentas que se tornam calor, outras tão rápidas que atravessam o corpo sem deixar rastro. Entre o infravermelho e o ultravioleta está o pequeno intervalo que conseguimos perceber. Nossos olhos, sensíveis apenas a esse espectro estreito, são como instrumentos que tocam uma única nota em uma sinfonia de milhões. E mesmo assim, o que vemos já nos parece vasto demais. Quando contemplamos uma galáxia, não enxergamos o que ela é agora, mas o que foi. O olhar humano é, de certa forma, uma viagem no tempo, mas uma viagem curta. Não alcançamos os primeiros instantes da criação, nem os recantos escondidos onde a luz nunca nasceu. Para ir além dessa limitação, criamos olhos de metal e vidro, máquinas que observam por nós o que a biologia não alcança. O telescópio é uma extensão da curiosidade humana, um gesto tecnológico que prolonga o instinto ancestral de olhar o céu. E entre todos os olhos que já lançamos ao espaço, um deles brilha com uma precisão quase espiritual: o telescópio espacial James Webb. Suspenso a mais de 1,5 milhão de quilômetros da Terra, ele flutua em um ponto de equilíbrio entre a gravidade do nosso planeta e a do Sol, um local chamado Ponto de Lagrange L2. Ali, longe do calor e das interferências, ele observa o cosmos como quem ouve um som que ainda ecoa. Seu espelho dourado, composto por 18 segmentos hexagonais, tem mais de 6,5 metros de diâmetro, grande o suficiente para coletar a luz mais antiga que existe. Diferente dos olhos humanos, o Webb não vê em luz visível. Ele enxerga no infravermelho, onde a radiação é mais suave e antiga, esticada pela expansão do universo ao longo de bilhões de anos. Quando uma galáxia distante se afasta de nós, sua luz se alonga, como uma nota que vai perdendo o tom. O fenômeno é chamado de desvio para o vermelho. É assim que o telescópio capta o passado, não olhando diretamente o nascimento das estrelas, mas ouvindo o eco da luz que sobrou delas. Cada imagem que o Webb registra é, na verdade, uma composição de sinais quase invisíveis. Os sensores transformam vibrações em cores, e as cores em formas. O que vemos como tons de azul e dourado não existe daquela maneira no espaço. É uma tradução feita para nossos olhos limitados.
O universo, em sua linguagem verdadeira, é mais vasto do que qualquer paleta. Quando olhamos uma dessas imagens, não vemos o cosmos como ele é, mas como conseguimos compreendê-lo. É uma arte de interpretação luminosa, um diálogo entre ciência e imaginação. Pense no momento em que a primeira dessas imagens foi divulgada. Um campo profundo, repleto de galáxias de diferentes idades e tamanhos. Cada ponto de luz era um conjunto de bilhões de estrelas, e ao fundo, o escuro se estendia como uma promessa. A humanidade inteira, por um instante, olhou na mesma direção, não para fora, mas para trás. O que o telescópio mostrou não foi apenas o universo distante. Foi a própria história da luz, viajando desde o começo do tempo. O olho humano enxerga o agora. O James Webb vê o antes. Ele capta o que existia quando o cosmos tinha apenas algumas centenas de milhões de anos. A luz que chega aos seus sensores partiu antes de haver Terra, antes de haver Sol, antes de qualquer possibilidade de nós. O que ele observa são as primeiras galáxias, ainda frágeis, formadas quando o espaço era jovem e quente. Cada fóton que o telescópio recebe é uma mensagem enviada há mais de 13 bilhões de anos. É como se o universo escrevesse sua própria biografia em partículas de luz. Há algo profundamente poético nisso. A ideia de que, para conhecer o começo, precisamos esperar que a própria luz o revele. A observação cósmica é, em essência, um exercício de paciência. Nada chega de imediato. A luz mais próxima leva minutos, a mais distante, bilhões de anos. Quando olhamos para o céu, vemos uma coleção de passados coexistindo, e ainda assim, tudo se conecta em um mesmo instante, o agora. Essa simultaneidade entre o que foi e o que é cria uma sensação estranha, como se o tempo não corresse em linha reta, mas se dobrasse sobre si mesmo, permitindo que o início e o fim se tocassem por um breve segundo. Os espelhos do Webb são como pétalas de uma flor dourada voltada para o abismo. Cada segmento foi calibrado com precisão atômica para captar luzes que, antes dele, se perdiam. O telescópio é resguardado por um escudo solar do tamanho de uma quadra de tênis, uma pele metálica que o protege do calor da Terra e do Sol. Apenas no frio extremo do espaço, o infravermelho pode ser percebido com nitidez. É nesse silêncio gelado que o Webb trabalha, flutuando em temperatura próxima ao zero absoluto, como um monge que observa em meditação o nascimento das estrelas. Tudo o que ele vê viaja até nós na forma de dados, linhas, números, intensidades. E a partir disso, cientistas decifram elementos químicos, composições de atmosferas distantes, indícios de planetas que podem ter oceanos ou nuvens. O telescópio não apenas mostra, ele traduz. Revela o que está escondido sob o véu da distância e do tempo. E cada nova imagem é um lembrete de que o universo é mais velho, mais vasto e mais sutil do que supunhamos. Ainda assim, por mais longe que o olhar vá, sempre há um limite. Mesmo o Webb, com toda sua precisão, não pode atravessar a fronteira do que chamamos de Era da Recombinação, o momento em que o universo, antes opaco, tornou-se transparente pela primeira vez. Antes disso, a luz não podia viajar livremente. O cosmos era uma névoa densa de partículas. O telescópio chega até o limiar desse instante, onde o visível se dissolve em pura radiação. É ali que termina o olho e começa o indizível. Há algo de humano nesse limite. Toda busca, por mais profunda, chega a um ponto em que o saber se transforma em contemplação. O James Webb é, em essência, o reflexo desse impulso, a tentativa de ver o impossível, e ao fazê-lo, ele nos lembra que o universo é um espelho que devolve perguntas, não respostas. O vento continua soprando sobre as janelas, como se o mundo respirasse em compasso com o espaço. E enquanto os espelhos dourados seguem captando o passado, nós aqui olhamos para o mesmo céu, cientes de que cada ponto de luz é uma história que ainda estamos aprendendo a ouvir. Talvez enxergar, no fim das contas, não seja apenas ver, seja aceitar que há coisas que só o silêncio pode revelar,
E é nesse silêncio que o próximo passo da jornada começa a se desenhar. À medida que o olhar se estende pelo cosmos, a realidade começa a se dobrar de maneiras sutis. O que chamamos de ver deixa de ser um ato simples e passa a ser um diálogo entre o olho, o tempo e a própria natureza da luz. Quando pensamos no telescópio James Webb, imaginamos uma máquina olhando o espaço, mas o que ele realmente observa não é o espaço como o conhecemos. Ele vê o passado e, com isso, observa uma espécie de fantasma luminoso do universo. Cada uma de suas imagens é um registro de algo que já não existe mais exatamente como aparece. O telescópio, portanto, é um observador de memórias, uma ponte entre o agora e o que foi. A ideia de que o ato de observar altera a própria realidade parece filosófica, mas é também profundamente física. A luz que o Webb captura não é instantânea. São fótons que partiram de suas origens há bilhões de anos, viajando incessantemente pelo vácuo. A cada segundo, essa luz se estica, se transforma, carrega consigo a assinatura química de tudo o que tocou. Quando ela finalmente encontra os espelhos dourados do telescópio, o que estamos realmente vendo é o registro de uma jornada. Uma viagem que começou quando o universo ainda aprendia a brilhar. O infravermelho que ele detecta é a lembrança da primeira claridade, o eco de uma época em que o cosmos deixava de ser opaco e começava a deixar escapar sua própria luz. Há uma beleza delicada nesse conceito. O fato de que tudo o que conhecemos é, na verdade, uma visão antiga. Mesmo a luz da Lua, que parece tão próxima, leva pouco mais de 1 segundo para chegar até nós. A do Sol, 8 minutos. E a das galáxias captadas pelo Webb, bilhões de anos. Olhar para o céu é, portanto, olhar para o passado em todas as escalas possíveis, um passado que se desenrola diante de nós como um filme sem som. O universo é um cinema cósmico e nós somos espectadores que chegaram tarde à sessão, assistindo às cenas finais de um acontecimento que já passou. Esse descompasso entre ver e existir cria uma ilusão estranha. Tudo o que parece simultâneo é, na verdade, uma sobreposição de tempos diferentes. O brilho de uma estrela morta pode se confundir com a luz de outra que ainda vive. A própria Via Láctea é um mosaico de idades, um tecido feito de eras sobrepostas. Assim, quando o Webb foca seu olhar em uma região específica do espaço, ele não enxerga um instante, mas uma sinfonia de tempos coexistindo. Galáxias jovens surgem ao lado de estruturas maduras. Estrelas em nascimento dividem o mesmo quadro com outras em colapso. O cosmos, ao contrário do que imaginamos, não tem um agora universal. Cada ponto do espaço é um relógio próprio, marcando um tempo diferente. A física moderna descreve isso de forma precisa. O tempo e o espaço são entrelaçados. A relatividade de Einstein nos ensinou que quanto mais longe olhamos, mais profundamente mergulhamos no passado e que o próprio tempo pode se curvar sob o peso da gravidade. Um corpo massivo, uma estrela, um buraco negro, deforma o tecido do espaço-tempo ao seu redor, fazendo com que a luz se curve ao passar. É esse fenômeno, chamado lente gravitacional, que o James Webb usa como aliado. Quando uma galáxia distante está atrás de outra mais próxima e massiva, a luz se dobra, criando imagens multiplicadas e distorcidas, verdadeiros espelhos cósmicos. Com eles, o telescópio vê ainda mais longe, utilizando a própria gravidade como lente natural. Esses efeitos, além de poéticos, são reais. Em algumas imagens, o Webb capturou galáxias tão distantes que sua luz foi amplificada por mais de 100 vezes pela curvatura do espaço. É como se o universo, em sua arquitetura silenciosa, oferecesse ajuda àqueles que tentam compreendê-lo. A gravidade, força invisível que mantém os planetas em órbita e os corpos em queda, torna-se também um instrumento óptico. A matéria curva o espaço e o espaço curva a visão. É um lembrete de que o cosmos não é um cenário fixo, é uma estrutura viva, em constante movimento e deformação, um tecido que se dobra sob a presença de cada estrela. A noção de ver o passado pode parecer abstrata,
mas está ancorada em números tangíveis. O James Webb consegue observar luzes emitidas há cerca de 13,4 bilhões de anos, o que significa enxergar galáxias que surgiram quando o universo tinha menos de 300 milhões de anos. Em termos humanos, é como tentar ver a infância de algo que agora já envelheceu em proporções inatingíveis, e ainda assim, essa observação nos aproxima do começo. A cada fóton detectado, reconstituímos um fragmento da origem. A cada pixel reconstruído, o universo se revela um pouco mais. É como se a criação estivesse sendo relembrada por quem dela faz parte. Mas o ato de ver, mesmo com tanta precisão, traz consigo um paradoxo. Quanto mais olhamos, menos sabemos onde termina o olhar. Cada nova descoberta abre uma fenda maior no entendimento. O universo observável é apenas uma fração de algo maior, possivelmente infinito. O que o Webb capta é a bolha de luz que teve tempo de nos alcançar desde o Big Bang, cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Tudo o que está além permanece intocado, invisível, como se existisse em outra dimensão do tempo. E isso levanta uma pergunta silenciosa. O que existe depois do que podemos ver? As respostas, por enquanto, permanecem no campo da especulação científica e da contemplação filosófica. Alguns cosmólogos sugerem que o universo pode ser plano e infinito, outros que é curvo e fechado sobre si mesmo, como a superfície de uma esfera quadridimensional. Há teorias que falam em multiversos, em bolhas de realidade que se formam e desaparecem como respirações de um oceano cósmico. Nenhuma dessas ideias pode ser comprovada, mas todas partem do mesmo impulso: entender o que há depois da última estrela visível. Essa busca tem algo de espiritual, mesmo quando expressa em equações. Porque, no fundo, não é apenas o cosmos que tentamos ver, é o próprio sentido de estar aqui, olhando. O telescópio, com toda a sua precisão técnica, reflete a mesma inquietação que faz alguém erguer os olhos em uma noite escura. É um prolongamento da alma humana na direção do desconhecido. Ao observar o passado do universo, o Webb também observa o passado de nós mesmos, o instante em que a matéria que hoje pensa começou a existir. O silêncio do espaço, registrado por suas lentes, não é vazio. É uma pausa longa, cheia de memórias. Cada fóton captado é uma história que sobreviveu à entropia, uma partícula que atravessou o tempo para nos encontrar. E, quando essas luzes se transformam em imagens, sentimos algo que nenhuma teoria explica completamente: a estranha sensação de pertencimento, como se estivéssemos olhando para casa, mas uma casa tão distante que já não lembramos como era viver nela. O vento continua lá fora, e o céu permanece o mesmo, uma imensidão pontilhada de ecos. O telescópio segue sua vigília silenciosa, recolhendo fragmentos de um passado que ainda brilha, e nós aqui seguimos olhando, conscientes de que cada imagem revelada é também um espelho voltado para dentro, porque o ato de ver o universo é, em última instância, o ato de tentar lembrar quem somos. E a cada nova luz que surge, a pergunta volta a se acender, delicada como um suspiro. Será que o que vemos é o limite do real, ou apenas o começo do invisível? Peço desculpas. Só consigo abrir links que você fornecer diretamente na conversa. O endereço que tentei acessar não está disponível nesse formato. Se quiser que eu abra uma página específica, envie o link completo que deseja que eu acesse. Desculpe, não posso abrir esse endereço diretamente. Só consigo abrir links que você me fornecer explicitamente aqui na conversa. Se quiser que eu verifique ou acesse uma página, envie o link completo que deseja consultar. Há algo de silenciosamente grandioso na forma como o olhar humano se prolonga através das máquinas que cria. O James Webb é, em certo sentido, uma extensão do próprio desejo de compreender o abismo. Ele não observa apenas o espaço profundo, observa o tempo adormecido. Cada partícula de luz que toca seus espelhos é um vestígio de algo que já aconteceu, um registro da infância cósmica guardado em viagem. E o que o telescópio revela, à medida que perscruta o horizonte mais distante, é uma sucessão de imagens que, juntas,
formam o mapa da origem, um atlas da primeira luz. A missão científica que sustenta o Webb é meticulosa e precisa. Ele foi projetado para detectar comprimentos de onda entre 0,6 e 28 micrômetros, o domínio do infravermelho, onde o calor se converte em cor e o invisível ganha forma. Isso significa que o telescópio é capaz de enxergar através de poeira e gás, revelando regiões de formação estelar que antes permaneciam ocultas. As câmeras e espectrômetros instalados em seu corpo metálico transformam vibrações em dados e os dados em imagem. O que surge na tela dos astrônomos é a tradução de sinais que viajaram por bilhões de anos, comprimidos, distorcidos e enfraquecidos pela expansão do espaço. O Webb, ao captá-los, reconstitui o passado como um restaurador de luz. Quando ele observa uma galáxia distante, não a vê tal como é agora, mas como era quando o universo era jovem. As primeiras galáxias surgiram cerca de 300 a 400 milhões de anos após o Big Bang. Nessa época, o cosmos ainda se reorganizava depois de uma era de escuridão, o período em que os primeiros átomos de hidrogênio começaram a se formar e a luz, finalmente, pôde se libertar do plasma primordial. Ao capturar a radiação proveniente desses tempos, o Webb está, na prática, espiando o momento em que as primeiras estrelas ascenderam. São pontos de luz tão distantes que a mente humana tem dificuldade em conceber suas dimensões. Cada fóton recolhido por seus espelhos é um mensageiro que atravessou quase todo o tempo disponível desde o nascimento do espaço. Há imagens que parecem pequenos jardins de fogo suspensos no vazio. Aquelas regiões brilhantes, onde nuvens de gás e poeira se misturam, são berçários estelares, locais onde a gravidade comprime o invisível até que o invisível comece a brilhar. É o nascimento da luz. Os astrônomos chamam esse processo de colapso gravitacional. Quando uma nuvem molecular densa se condensa sob seu próprio peso, o calor e a pressão aumentam até que os núcleos de hidrogênio se fundem, dando origem a uma estrela. Em torno dela, os restos do material inicial formam discos que, com o tempo, podem dar origem a planetas. O Webb observa essas regiões com uma nitidez inédita, revelando detalhes tão finos que parecem obra de arte, linhas delicadas de poeira iluminadas por estrelas jovens, cores que são traduções de frequências, vibrações tornadas visíveis. O universo é um organismo paciente. Ele constrói e destrói com o mesmo gesto. Onde há formação, há também dissolução. O Webb registrou, por exemplo, estrelas em colapso, gigantes vermelhas exalando suas últimas camadas de gás, preparando-se para desaparecer em silêncio. Esse material, espalhado pelo espaço, torna-se depois a matéria-prima de novas estrelas, novos planetas, novos olhares. A morte no cosmos é apenas uma forma de recomeço. Em certo sentido, o telescópio não observa apenas o passado. Observa o ciclo eterno de transformação que mantém o universo respirando. As imagens que o James Webb envia são compostas de dados capturados por 4 instrumentos principais: a NIRCam, que observa o infravermelho próximo, o NIRSPEC, que dispersa a luz em espectros e revela a composição química dos objetos, o MIRI, sensível ao infravermelho médio, capaz de detectar poeira fria e moléculas complexas, e o FGS-NIRIS, que permite observações de alta precisão e o estudo de atmosferas planetárias. Esses nomes técnicos por si só soam distantes, mas o que fazem é aproximar mundos. Com eles, cientistas conseguem identificar elementos como oxigênio, carbono, nitrogênio e água em exoplanetas que orbitam outras estrelas. Cada espectro, cada linha de absorção é uma assinatura química, um vestígio de existência. E quando esses sinais se combinam, o invisível começa a contar histórias. O Webb não fotografa apenas estrelas, ele também observa o entremeio, o tecido que liga tudo. Nas imagens mais profundas, o que vemos não são apenas galáxias isoladas, mas uma estrutura imensa, como se o cosmos fosse uma rede luminosa esticada sobre o vazio.
Essa teia cósmica, prevista pelos modelos cosmológicos e confirmada pelas observações, é formada por filamentos de matéria escura e gás, conectando galáxias em escalas de milhões de anos-luz. O universo, nesse sentido, não é um mar de pontos dispersos, mas uma arquitetura viva, onde tudo se relaciona com tudo. O Webb, ao olhar o fundo de cada campo celeste, revela fragmentos dessa teia, finos fios de luz, rastros da estrutura que sustenta o todo. E há ainda um aspecto que toca algo mais íntimo. O Webb é capaz de detectar calor de planetas fora do sistema solar, inclusive sinais de atmosfera. Ao observar o leve escurecimento da luz de uma estrela quando um planeta passa diante dela, o telescópio registra variações que indicam composição gasosa, densidade, temperatura. É uma ciência que exige silêncio, paciência e precisão, e ao mesmo tempo tem algo de poético, porque o que está em jogo é o reconhecimento de outros mundos. Ao identificar vapor d'água, dióxido de carbono ou metano em atmosferas distantes, ele sussurra a possibilidade de que o que chamamos de vida não seja um acontecimento solitário. Enquanto essas imagens e dados chegam à Terra, há um sentimento paradoxal. Quanto mais descobrimos, mais distante parece o horizonte. O universo se expande, e o que o telescópio vê hoje já mudou de forma. Galáxias que aparecem nas fotografias não estão mais onde a luz as mostra. Elas continuam a se afastar, guiadas pela expansão acelerada do espaço. É como tentar observar uma paisagem em movimento. Quanto mais olhamos, mais o cenário se transforma. A constante cosmológica, proposta por Einstein e confirmada pelas observações recentes, sugere que o próprio espaço se estende, impulsionado por uma energia invisível que chamamos de energia escura. E é esse estiramento contínuo que afasta os limites do observável, como uma maré que nunca recua. Nesse cenário, o James Webb atua como um guardião da memória cósmica. Ele recolhe sinais do que foi, preserva vestígios de um passado que o tempo não apagou. Em suas imagens há uma beleza serena, não apenas pela cor, mas pela ideia de continuidade. Tudo o que ele vê é herança. Tudo o que ele revela é lembrança. É o olhar de uma civilização tentando compreender sua própria origem, um gesto humano estendido até o limite da existência. O vento que passa lá fora é o mesmo que movimenta a poeira de estrelas da qual somos feitos. O som distante, quase inaudível, parece acompanhar o ritmo das órbitas invisíveis. Enquanto o telescópio observa o cosmos, nós o observamos de volta, projetando em suas lentes o nosso próprio desejo de permanecer. O universo é antigo e nós somos breves, mas ao olhá-lo, estendemos nossa presença um pouco mais longe, como quem toca a superfície da eternidade com a ponta dos dedos. E quando a imagem final se forma, um campo profundo repleto de galáxias que se multiplicam no infinito, há uma pausa natural. Um instante em que o olhar se aquieta e o pensamento se expande. Porque diante de tamanha vastidão, a pergunta não é mais o que há lá fora, mas o que estamos de fato vendo. E é nesse ponto, entre o visível e o indizível, que o caminho segue, em direção ao que ainda está escondido na luz que não chegou. No coração do vazio, onde a luz demora bilhões de anos para chegar, o James Webb continua sua vigília silenciosa. Suspenso entre forças, equilibrado no espaço como um pensamento entre dois mundos, ele observa sem descanso. Lá fora não há som, apenas o fluxo invisível de fótons que atravessam o tempo para contar uma história que começou antes de qualquer linguagem. O telescópio, com seus espelhos de ouro e sensores de infravermelho, é como um ouvido voltado para o murmúrio do universo. Ele não vê o presente, mas o eco da criação. Cada imagem que envia é uma mensagem do passado, escrita na língua fria da luz. Essas imagens revelam algo que poucos esperavam. O universo inicial era mais complexo do que as teorias préviam. O Webb encontrou galáxias maduras demais para a idade que se supunha possível. Estruturas formadas apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Galáxias espiraladas densas, com massas de estrelas comparáveis à da Via Láctea.
Isso provocou um estremecimento no modo como entendemos a cronologia cósmica. Se essas galáxias realmente existiam tão cedo, significa que o universo pode ter se organizado mais rapidamente, ou que o próprio modelo de expansão precisa de ajustes. É como se a história do cosmos tivesse começado antes do primeiro capítulo que conhecíamos. Os astrônomos chamam essa descoberta de o problema das galáxias antigas. As observações desafiam os modelos de formação cósmica e levantam hipóteses audaciosas. Será que a matéria escura, invisível e predominante desempenhou um papel mais ativo nesse início? Ou será que as leis que regem a expansão não são exatamente as que pensamos? Cada nova imagem abre uma fenda na segurança das teorias, e é nessa fenda que mora o avanço do conhecimento. A ciência se alimenta das dúvidas que o universo sussurra. Mas há algo mais profundo nesse olhar. O Webb não apenas vê galáxias, ele vê o tempo se dobrando sobre si mesmo. Quando a luz dessas estruturas chega até nós, o espaço já se expandiu tantas vezes que o comprimento de onda foi esticado para o domínio do infravermelho. É como se o tempo tivesse soprado sobre a luz, tornando-a mais lenta, mais antiga, mais vermelha. Esse alongamento é o registro da própria respiração do cosmos. O telescópio, ao captá-lo, lê o pulso do universo. O conceito de ver o passado pode parecer abstrato, mas ele se concretiza no instante em que entendemos que cada ponto de luz é uma história em trânsito. Quando o Webb observa uma galáxia a 13 bilhões de anos-luz, ele não está apenas olhando para longe, está olhando para trás. A distância se converte em tempo, o espaço é o palco, o tempo é o roteiro, e a luz é o narrador. No fundo, todo o cosmos é uma grande memória luminosa. O que chamamos de agora é apenas um fragmento dessa lembrança que ainda brilha. Entre as descobertas do Webb, há uma que parece quase poética: a observação das primeiras estrelas, conhecidas como população terceis, astros formados apenas de hidrogênio e hélio, sem metais, nascidos diretamente do sopro primordial. São estrelas que já não existem, mas cuja luz ainda viaja. Essas primeiras fontes de brilho foram as responsáveis por iluminar o universo e transformá-lo de um mar de trevas em um espaço translúcido. Quando o telescópio tenta captá-las, está mirando a fronteira onde a noite começou a ceder. Há algo de humano nesse gesto. Ver o início da luz é como tentar lembrar o instante em que acordamos pela primeira vez. O cosmos desperta aos poucos. Primeiro, o silêncio absoluto. Depois, as vibrações quentes do plasma primordial. Então, os primeiros fótons livres, escapando das garras da matéria. O que o Webb enxerga é a lembrança desse despertar, o momento em que o invisível se fez visível. No entanto, por mais longe que o olhar alcance, há um limite natural imposto pela própria história do universo. Antes da chamada época da recombinação, quando o cosmos tinha cerca de 380 mil anos, a luz não podia viajar livremente. As partículas estavam tão próximas e agitadas que o espaço era opaco. O que havia ali não era escuridão, mas uma luminosidade aprisionada, uma luz que ainda não sabia ser luz. O Webb não pode atravessar essa parede, pois antes dela não há imagem, apenas radiação. O que existe além desse ponto é o domínio do invisível absoluto, o momento em que o tempo e o espaço ainda estavam se construindo. Essa barreira é o limite do olhar, o horizonte do possível. A radiação que sobrou daquele instante inicial ainda permeia todo o universo, como um murmúrio de fundo. A radiação cósmica de micro-ondas. Ela foi detectada pela primeira vez na década de 1960 e é o vestígio mais antigo que podemos observar diretamente. O Webb, mesmo sendo o mais poderoso telescópio já lançado, não foi feito para captar essas ondas longas. Ele olha um pouco depois, quando as primeiras luzes começaram a brilhar sobre o fundo frio da criação. É como se observasse o primeiro nascer do sol do cosmos, e nesse nascer há uma emoção silenciosa. O que o telescópio mostra não é apenas o início de tudo, é o início do olhar. Porque ao ver o passado, o Webb também revela a ancestralidade da nossa própria existência. A matéria que hoje pensa, respira e observa
é a mesma que foi moldada por essas primeiras estrelas. Cada átomo de ferro, cálcio ou oxigênio que compõe o corpo humano nasceu do interior desses astros primordiais. Quando o Webb olha para o começo, ele está olhando para o que um dia seríamos. Essa consciência traz um tipo diferente de vertigem, não a do medo, mas a do reconhecimento. O universo não é um outro lugar, é o mesmo lugar expandido. O que está a bilhões de anos-luz de distância é feito do mesmo tecido que vibra dentro de nós. A diferença é apenas o tempo. Somos matéria antiga, luz atrasada, poeira que aprendeu a lembrar. E é por isso que, quando contemplamos as imagens do James Webb, sentimos algo que não pode ser medido. Uma melancolia luminosa, como se estivéssemos vendo uma fotografia da nossa própria infância cósmica. A ciência, nesse ponto, encontra a poesia. Ambas caminham na mesma direção com passos diferentes, mas com o mesmo destino: compreender o mistério sem esgotá-lo. O telescópio não responde perguntas, ele as multiplica. E cada resposta parcial se abre em novas incertezas, como galáxias que se formam no escuro. O universo parece dizer, em silêncio, que o saber é uma forma de reverência. A noite continua lá fora, e o telescópio segue imóvel, mergulhado em sua solidão dourada. A cada nova observação, uma porção maior do desconhecido se revela, não para ser conquistada, mas para ser contemplada. O espaço não é um deserto, é um espelho que reflete a curiosidade de quem o olha. E o James Webb, flutuando entre o visível e o impossível, é o olho desse espelho. O que virá depois, o que está além da última luz, continua escondido na penumbra do tempo. Mas é essa penumbra que nos chama, porque enquanto houver uma fronteira que o olhar não alcança, haverá também o desejo de atravessá-la. E é nesse impulso silencioso, nesse gesto de quem busca a primeira claridade dentro do escuro, que a próxima etapa da jornada começa a se formar. Há um ponto no cosmos onde o olhar encontra algo que não pode ultrapassar. Não é uma parede, nem uma linha nítida, é um apagamento gradual, uma fronteira onde o visível se transforma em ausência. O James Webb, em sua lentidão silenciosa, alcança esse limite. Ele chega até onde a luz ainda respira, mas não pode seguir adiante. Do outro lado, não há escuridão no sentido humano da palavra. Há o que precede a própria luz. Um espaço ainda sem cor, um instante em que o tempo começava a aprender a contar. O telescópio se detém ali, diante da fronteira entre o ser e o antes de ser, como quem contempla o véu que separa o real do indizível. O universo observável é uma esfera em expansão, e nós estamos no seu centro aparente. Isso não significa que ocupemos um lugar especial, mas que a luz chega a nós de todas as direções, vinda do limite de sua própria viagem. A cada ponto do espaço, há um horizonte diferente. O que o Webb vê não é o universo como ele é agora, mas como ele era quando a luz começou sua travessia. O espaço se esticou tanto durante esse percurso que as ondas luminosas foram alongadas até o vermelho profundo. É por isso que o telescópio precisa enxergar no infravermelho. Ele não observa o brilho direto, mas o eco estendido da primeira claridade. Cada fóton é um viajante antigo, e cada imagem uma reunião de mensageiros que partiram há 13 bilhões de anos. Essa distância, por si só, desafia a imaginação. 13 bilhões de anos-luz significam que estamos vendo a luz que começou sua jornada quando o universo tinha apenas uma fração da idade atual. Naquela época não havia planetas, nem sistemas solares, nem metais. Só existiam nuvens de hidrogênio e hélio, misturadas em um tecido de gravidade que se organizava lentamente. O James Webb vê essas regiões como eram em sua infância. Manchas tênues, galáxias embrionárias, pontos de energia começando a se agrupar. É como observar as primeiras batidas do coração cósmico. Mas há uma verdade silenciosa, escondida nessas observações. Quanto mais longe olhamos, mais o tempo se dobra. O espaço se expande não apenas entre os astros, mas entre os instantes. Quando o telescópio foca uma galáxia distante, o que ele captura é uma imagem de algo que já se moveu. O universo não é estático, e o passado que vemos já não existe senão como lembrança luminosa.
É como olhar uma estrela que já morreu. O brilho ainda chega, mas a fonte já se desfez em poeira. O olhar, portanto, é sempre uma forma de nostalgia cósmica. Entre essas distâncias e deslocamentos, o James Webb encontrou pistas que nos obrigam a repensar o início de tudo. Há galáxias tão massivas e luminosas, tão precocemente formadas, que desafiam as previsões dos modelos cosmológicos. Elas parecem maduras demais para a idade que o universo tinha quando suas luzes começaram a viajar. Isso levou os cientistas a considerar novas possibilidades. A formação de estrelas pode ter sido mais eficiente, a matéria escura pode ter interagido de maneiras inesperadas, ou talvez a expansão tenha seguido ritmos diferentes em diferentes regiões. Em cada hipótese, há um convite à humildade, o reconhecimento de que ainda estamos tateando o contorno de algo que nos excede. A ciência, quando olha para o abismo, não procura certezas imediatas. Ela avança como o Webb, ajustando espelhos, corrigindo desvios, esperando a nitidez emergir do ruído. Cada dado recebido do telescópio é decifrado com paciência quase monástica. Os espectros de luz revelam a composição química das galáxias, as proporções de elementos, a velocidade com que se afastam. E desses sinais, os astrônomos constroem narrativas invisíveis, histórias de nascimento e dispersão, mapas do que se forma e do que se desfaz. É um trabalho de escuta, mais do que de afirmação. O universo fala em frequência, e o Webb é o ouvido que traduz essa música antiga. Pense na luz como um rio que atravessa o tempo. Cada fóton é uma gota que reflete o caminho percorrido. À medida que o espaço se expande, o rio se alarga, tornando-se mais lento, mais profundo. O telescópio é uma âncora lançada nesse fluxo, uma tentativa de recolher fragmentos antes que desapareçam na distância. Mas mesmo o rio tem uma nascente que não podemos ver. Antes dela, há apenas o silêncio do início, o instante em que o próprio tempo começou a correr. É o que os cosmólogos chamam de muro da luz, o ponto onde a radiação se separou da matéria e o universo se tornou transparente. O James Webb chega até a beira desse muro, mas não o atravessa. O que está antes dele pertence ao invisível primordial. Esse limite não é uma falha, é um lembrete. O universo parece dizer que toda visão precisa de um horizonte. Sem ele, o olhar se perderia. O horizonte dá sentido à busca. É ele que nos faz continuar observando, mesmo sabendo que há coisas que jamais veremos. O Webb, nesse sentido, é um espelho da própria consciência humana, capaz de perceber muito, mas não tudo. Há sempre um ponto além do qual só resta o silêncio. Ainda assim, o que esse telescópio vê já é quase o impossível. Ele capta galáxias tão distantes que sua luz foi emitida quando o universo tinha menos de 2% da idade atual. Detecta moléculas em atmosferas de exoplanetas a centenas de anos-luz, registrando a presença de água, dióxido de carbono e metano, elementos que, combinados, sugerem as condições para a vida. Ele observa estrelas em nascimento dentro de nuvens de poeira e gás, onde o visível não penetra, mas o infravermelho revela o calor de algo que desperta. Cada uma dessas imagens é uma janela aberta para a origem. E há ainda o aspecto filosófico dessa visão. Quanto mais fundo olhamos para fora, mais profundamente olhamos para dentro. O telescópio não apenas fotografa o universo, ele revela a extensão da nossa própria curiosidade. Ver o passado cósmico é também lembrar o passado interior, aquele que guarda em si a mesma matéria que o telescópio observa. O hidrogênio que o Webb capta é o mesmo que corre no sangue das estrelas e, em última instância, em nós. É como se o universo se estudasse a si mesmo, usando nossa consciência como instrumento. Nessa percepção, o olhar do Webb deixa de ser apenas científico e torna-se existencial. Ele nos mostra que a luz é uma forma de memória e que a escuridão é apenas o intervalo entre lembranças. O universo não é um palco distante, mas um espelho contínuo. Tudo o que o telescópio vê já nos habita, de alguma maneira. E quando pensamos no limite de sua visão,
esse ponto em que a luz se apaga e o mistério começa, compreendemos que o invisível também faz parte do real. O vento lá fora ainda sopra e o céu permanece imóvel, mas o pensamento se move. O telescópio continua sua vigília e a luz segue sua viagem. Cada novo dado, cada novo brilho é uma lembrança que atravessa a escuridão para chegar até nós. E enquanto olhamos as imagens do web, percebemos que o universo não nos mostra apenas o passado dele, mostra o caminho do nosso próprio retorno à origem. O olhar continua. Há algo além dessa fronteira de luz, algo que não se vê, mas que se pressente. E é nesse pressentimento, nessa brisa entre o saber e o mistério, que o próximo passo da jornada começa a se desenhar, como uma estrela que ainda não nasceu, mas já ilumina o escuro por dentro. Há uma região no espaço onde o visível começa a se dissolver. O olhar do James Webb se estende até lá, tocando os contornos do invisível como um explorador que avança em um oceano sem fim. Cada fóton que alcança seus espelhos é o fragmento de um evento antigo, um brilho de quando o tempo ainda era jovem. Mas há um momento em que até a luz se cansa da viagem. Um ponto onde ela deixa de existir como mensageira e se converte em silêncio. É nesse limiar, onde o universo começa a se apagar, que a missão do Webb se torna quase metafísica. Ele não apenas observa, ele escuta a ausência, buscando o vestígio do que existiu antes do próprio conceito de ver. Os astrônomos chamam esse horizonte de borda do universo observável. É o limite daquilo que a luz teve tempo de alcançar desde o Big Bang. Qualquer coisa além dele permanece fora do nosso alcance, não por distância, mas por princípio. A expansão do espaço é tão rápida que há regiões se afastando de nós a velocidades maiores que a da própria luz. Isso significa que a informação que parte delas jamais chegará até aqui. Não há instrumento, nem espelho, nem sensor capaz de ultrapassar essa fronteira. É como tentar ouvir um som que ainda não foi emitido. O universo em sua vastidão não é apenas grande. Ele é maior do que o próprio conceito de grandeza. O Webb, no entanto, chega o mais perto que já chegamos dessa parede invisível. Ele observa o que chamamos de época da reionização, um período que começou cerca de 400 milhões de anos após o Big Bang, quando as primeiras estrelas e galáxias começaram a ionizar o gás neutro que preenchia o cosmos. Antes disso, o universo era uma névoa densa, sem transparência. As luzes que tentavam nascer eram absorvidas pela própria matéria, aprisionadas em um mar de partículas. Foi somente quando esses primeiros astros começaram a emitir radiação ultravioleta que a escuridão começou a ceder. O Webb enxerga esse momento de transição, o nascimento da claridade universal, quando o universo se tornou pela primeira vez capaz de se ver. Há algo de comovente nessa cena invisível. O cosmos se acendendo a si mesmo, ponto a ponto, como brasas que despertam em um mar frio. Cada estrela primordial era um farol solitário em meio à imensidão. Elas se formavam rapidamente e morriam com igual rapidez, liberando elementos que se tornariam os alicerces da química cósmica. Quando essas estrelas colapsavam em supernovas, espalhavam ao redor os primeiros metais, ferro, carbono, oxigênio, sementes da complexidade. É a partir delas que todas as formas de matéria posterior puderam existir. Sem essas mortes luminosas, não haveria planetas, nem corpos, nem nós. O Webb, ao captar a luz que sobrou dessas eras, está literalmente observando a origem da matéria que hoje o contempla. Os dados que ele envia mostram algo fascinante. Há galáxias que brilham com intensidades surpreendentes para um universo tão jovem. Isso indica que as primeiras gerações de estrelas eram muito maiores e mais quentes que as atuais. A física explica isso pelo contexto químico da época. Elas eram compostas quase inteiramente por hidrogênio e hélio, os elementos mais leves, e por isso queimavam combustível de modo mais intenso e breve. A luz que o telescópio capta é o testemunho desse fogo primordial. Quando convertida em imagem, ela se transforma em cores que não são cores no sentido humano, mas traduções de frequências invisíveis.
É uma pintura feita de calor e tempo. E, no entanto, o mais impressionante é o que não se vê. Entre uma galáxia e outra, entre um fóton e o seguinte, existe um espaço quase absoluto, um vazio que não é ausência, mas estrutura. Os cosmólogos sabem que mais de 80% da matéria do universo é invisível, composta por algo que não interage com a luz. A matéria escura. Ela não brilha, não reflete, não absorve, e ainda assim é ela que mantém as galáxias coesas, impedindo-as de se despedaçar pela velocidade de rotação. Sem essa substância silenciosa, o cosmos seria um caos disperso. O Webb não a vê diretamente, mas vê seus efeitos, distorções sutis na luz, pequenas curvaturas que denunciam sua presença. É como observar o movimento do vento pelas folhas, sem jamais enxergar o ar. Mais profundamente ainda, há algo ainda mais enigmático: a energia escura. É ela que acelera a expansão do universo, esticando o espaço em um ritmo que nenhuma teoria explica completamente. É uma força invisível que empurra as galáxias para longe umas das outras, como se o próprio vácuo respirasse, e o Webb, ao medir distâncias e velocidades com precisão, ajuda a mapear essa respiração. O que descobrimos, pouco a pouco, é que o universo não é apenas feito de matéria e luz. É feito de um equilíbrio delicado entre o que brilha e o que não pode brilhar. O visível é apenas o contorno do invisível. Esse entendimento muda a forma como pensamos o cosmos. O que vemos nas imagens não é o universo inteiro, mas uma tradução do que o universo permite mostrar. O Webb funciona como um intérprete entre dimensões. Ele transforma vibrações imperceptíveis em formas compreensíveis, converte o silêncio em imagem. O que ele revela, no fundo, é a relação entre luz e sombra, entre presença e ausência. O cosmos, percebido assim, deixa de ser um espaço externo e passa a ser um espelho do próprio ato de perceber. A cada nova descoberta, a fronteira do saber se move um pouco mais, mas nunca o suficiente para ser ultrapassada. A ciência progride como a luz, avança, mas sempre encontra um novo limite, e ainda assim, esse movimento não é fútil. Ele é a própria expressão da consciência cósmica em expansão. Quando o Webb envia suas imagens, o universo, de alguma forma, contempla a si mesmo através de nós. O olhar humano e o olhar da máquina se unem em um mesmo gesto ancestral, o de transformar o desconhecido em contemplação. Na solidão do espaço, o telescópio continua girando lentamente, ajustando seus espelhos dourados com a precisão de um artesão cósmico. Suas imagens, ao chegarem à Terra, atravessam cabos, antenas e servidores, até se converterem em luz nas telas humanas. E ao ver essas imagens, algo em nós se aquieta. Há uma serenidade que nasce do espanto, o reconhecimento de que estamos diante de algo que nos antecede e nos excede. O Webb não busca o fim, busca a continuidade. Ele olha o universo como quem lê um livro sem última página. O som distante do vento lá fora parece acompanhar esse ritmo. A Terra gira, o telescópio observa e a luz continua viajando. Tudo se move em lentidão cósmica. A cada instante, bilhões de estrelas nascem e morrem, e o universo segue expandindo sua própria história. O Webb silencioso continua a captá-la, um fóton por vez, um fragmento de eternidade transformado em memória. E quando pensamos no que ainda resta a descobrir, surge uma pergunta que ecoa no escuro, sem pressa de ser respondida. O que existirá além da última luz, onde nem mesmo o olhar mais profundo consegue chegar? Há um ponto em que o olhar deixa de buscar e começa apenas a escutar. O James Webb chegou perto desse ponto, não por limite técnico, mas por natureza do próprio universo. Quanto mais longe ele enxerga, mais o espaço se dilata, mais o tempo se estende e a luz cansada se curva. As imagens que ele envia são recados vindos da fronteira entre o ser e o quase nada, entre a luz que ainda respira e a que se apagou antes de existir. Nesse horizonte silencioso, o universo se torna algo quase espiritual, não mais um lugar, mas uma presença.
O telescópio, suspenso na escuridão, observa essa presença sem interferir, como quem contempla um sonho que não é seu, mas do próprio tempo. Cada nova imagem é um lembrete de que o universo não é fixo. Tudo muda, tudo flui, tudo envelhece. As galáxias que o Webb capta, espirais delicadas, filamentos que se entrelaçam, são estruturas em movimento constante. Elas giram, colidem, se fundem. Quando duas galáxias se encontram, não há choque no sentido humano da palavra. Há uma lenta dança gravitacional que pode durar bilhões de anos. O resultado são formas híbridas, deformadas pela atração mútua, onde novas estrelas surgem do caos. O Webb observou algumas dessas fusões com detalhes inéditos, filamentos de gás esticados como véus, regiões quentes brilhando em infravermelho. A ciência vê ali a dinâmica da gravidade. A poesia vê o cosmos reinventando sua própria forma de nascer. Mas não são apenas galáxias distantes que o telescópio observa. Ele também olha para dentro da nossa vizinhança cósmica, para os sistemas planetários jovens onde poeira e luz se misturam em gestos de criação. Em torno de certas estrelas, discos espessos giram como redemoinhos de matéria. Neles a gravidade trabalha em silêncio, juntando partículas, formando mundos. O Webb capta o calor desses embriões planetários, revelando estruturas anelares, lacunas e regiões onde o material começa a se condensar. É a escultura do nascimento, lenta e inevitável. Cada planeta que surge é uma lembrança de que a criação é um processo contínuo, não um evento único, mas uma respiração. Em algumas dessas imagens, os cientistas detectaram compostos orgânicos simples, hidrocarbonetos, vapor d'água, dióxido de carbono. São substâncias comuns, mas em escala cósmica representam algo profundo, os ingredientes básicos da vida. Eles se formam no frio das nuvens interestelares e são espalhados por explosões estelares, semeando o espaço como pólen invisível. O Webb, com seus sensores sensíveis, identifica essas assinaturas químicas em lugares onde nunca estivemos. E, de algum modo, o que ele vê é também uma lembrança de nós, a matéria que um dia formaria corpos, pensamentos e perguntas. É curioso pensar que o telescópio, feito de metal, vidro e circuitos, observa o universo em um idioma que a própria natureza compreende. Suas lentes são olhos, mas também espelhos. Refletem a curiosidade de quem o construiu. Em cada dado que envia, há uma centelha de humanidade. E enquanto ele observa planetas que orbitam outras estrelas, há uma sensação sutil de reencontro, o reconhecimento de que a vida, mesmo se rara, não é uma anomalia. É uma consequência da própria ordem cósmica. Onde houver tempo, energia e moléculas, há possibilidade. A biologia, em última instância, é a forma mais complexa da luz continuar existindo. O Webb também revelou uma nova profundidade naquilo que pensávamos conhecer. Nebulosas, antes apenas coloridas, se tornaram tridimensionais com sombras e texturas. Regiões antes caóticas mostraram simetria, como se houvesse uma geometria oculta guiando a expansão das nuvens de gás. As imagens dos pilares da criação, agora em infravermelho, mostraram que o que parecia sólido é, na verdade, transparente. Um lembrete de que o universo é mais delicado do que aparenta. A poeira, que para os olhos comuns seria apenas ausência de luz, é para o Webb um território fértil onde estrelas se acendem lentamente. A criação, no fundo, acontece no escuro. Cada fóton captado é um fragmento de história. Quando os cientistas analisam o espectro de uma galáxia distante, eles leem sua composição, sua idade, sua velocidade. É uma arqueologia luminosa. E, quanto mais o Webb observa, mais percebe que o universo guarda em si uma coerência misteriosa. As mesmas leis que regem o movimento das galáxias descrevem também o movimento dos elétrons nos átomos. A gravidade que curva o espaço entre as estrelas é a mesma que mantém nossos pés no chão. Em uma escala diferente, tudo é uma repetição, uma música que se repete em oitavas invisíveis.
O cosmos é uma orquestra que toca sem maestro, mas com harmonia. A mente humana, ao contemplar isso, sente uma mistura de assombro e familiaridade. O infinito não parece apenas vasto, parece íntimo. Há algo de reconhecível na forma como o universo se organiza, como se o padrão do todo estivesse impresso em cada parte. É a ideia antiga e moderna de que o micro e o macro são espelhos um do outro, que as galáxias são como átomos ampliados e os átomos, pequenas galáxias contidas. O Webb, ao revelar as estruturas do espaço, reforça essa simetria secreta. O universo é fractal em essência, uma repetição de formas em escalas que o olhar humano mal compreende. Mas essa beleza não é apenas estética, ela é funcional. O equilíbrio que permite a existência das estrelas depende de leis sutis, a força nuclear que as faz brilhar, a gravidade que as mantém coesas, a radiação que as dispersa quando morrem. Cada estrela é um processo, uma equação viva entre expansão e colapso. E o Webb, ao observar estrelas em diferentes estágios de vida, nos faz compreender que até o brilho mais intenso é finito. As estrelas vivem longos séculos cósmicos, mas acabam, inevitavelmente, retornando ao mesmo pó de onde vieram. É o ciclo da luz transformando-se em matéria, e da matéria novamente em luz. Há um silêncio profundo em perceber isso. A morte de uma estrela não é um fim trágico, mas uma passagem. É no colapso que o novo se forma. Planetas, elementos, futuros observadores. Quando o Webb captura a imagem de uma supernova, o que ele registra não é destruição, mas transmutação. O cosmos é alquímico, transforma a ausência em presença, caos em estrutura, energia em memória. E nesse movimento, tudo se conserva, ainda que sob novas formas. O telescópio continua sua vigília, girando lentamente sobre o nada, banhado por um frio que beira o absoluto. Seus espelhos dourados refletem um universo que nunca deixa de se reinventar. E aqui, do lado de dentro, o ser humano continua tentando compreender o que esse reflexo significa, porque, de certa maneira, o que o Webb vê não está apenas lá fora. Está também em nós, nas partículas que o compõem, na luz que o alimenta, no pensamento que o fez possível. A noite prossegue. As estrelas seguem distantes e ainda assim parecem nos observar de volta. O Webb continua a enxergar o passado, e o passado continua a se projetar sobre o presente. O tempo corre, mas em escala cósmica, é apenas um leve desvio na eternidade. E quando o olhar alcança essa compreensão, uma pergunta surge serena, quase sussurrada. Se tudo o que vemos é o passado do universo, onde está então o agora do cosmos? Há instantes em que o universo parece respirar, e o James Webb é o instrumento que capta o som desse fôlego cósmico. Ele observa em silêncio as pulsações do tempo transformadas em luz. Suas imagens não mostram apenas o que está distante, mas o que está acontecendo em escalas que desafiam a imaginação. Quando olhamos para uma dessas fotografias, estamos vendo o agora do passado, um presente que viaja há bilhões de anos até alcançar nossos olhos. É um paradoxo delicado. Tudo o que o Webb enxerga já aconteceu, e ainda assim continua acontecendo. O tempo no cosmos não corre como um rio linear. Ele se dobra, se estende, se mistura. Cada ponto de luz no céu é uma lembrança que ainda vive. As estrelas, por exemplo, são relógios naturais. Suas vidas seguem um ciclo que depende de sua massa, de sua temperatura e da forma como consomem o combustível nuclear em seus núcleos. O Webb observa essas estrelas em todas as fases possíveis, desde as que estão prestes a nascer, escondidas dentro de nuvens frias de poeira, até as que já estão em colapso, prestes a se apagar. A formação de uma estrela é um dos processos mais lentos e, ao mesmo tempo, mais violentos da natureza. Uma nuvem de gás se contrai, aquecendo até que os átomos de hidrogênio comecem a se fundir, liberando energia. Nesse instante, a luz se acende e uma nova estrela anuncia sua presença no escuro. O Webb, com sua sensibilidade infravermelha, penetra essas nuvens e revela o invisível,
mostra o momento exato em que o escuro se transforma em brilho. Essas regiões de nascimento estelar, as nebulosas, são lugares de caos e criação. Dentro delas, o gás e a poeira formam esculturas que lembram colunas, ondas e véus. A gravidade age como uma artista paciente, moldando o invisível com gestos lentos. O Webb já fotografou algumas dessas estruturas com detalhes jamais vistos, como os pilares da criação na nebulosa da Águia. O que antes era apenas uma silhueta, agora se revela em profundidade, textura e calor. Cada ponto luminoso no interior desses pilares é uma estrela jovem, ainda cercada por discos de matéria que um dia poderão se transformar em planetas. A ciência vê ali processos de fusão e colapso. A imaginação vê um ateliê cósmico onde o universo continua a se inventar. Enquanto novas estrelas nascem, outras se preparam para morrer. Quando o combustível de uma estrela se esgota, a pressão em seu núcleo diminui e a gravidade a faz colapsar. O que acontece a seguir depende de sua massa. As menores se transformam em anãs brancas, corpos densos e frios, restos de um brilho que já foi intenso. As mais massivas terminam em supernovas, explosões que lançam ao espaço os elementos forjados durante toda a sua vida. É nesse gesto final que o cosmos se recicla. O ferro que corre em nosso sangue, o cálcio dos ossos, o ouro que brilha nas mãos, tudo isso nasceu em explosões estelares. O Webb, ao observar as galáxias, registra não apenas a luz dessas mortes, mas também o rastro químico da matéria que nos compõe. Em alguns casos, o colapso é tão extremo que a luz não escapa. O resultado é o surgimento de um buraco negro, uma região do espaço onde a gravidade é tão intensa que o tempo e o espaço se deformam. O telescópio não pode ver o buraco negro em si, mas detecta os efeitos de sua presença. A matéria que gira ao seu redor, aquecendo-se e emitindo radiação. No centro de muitas galáxias, inclusive da nossa, há um desses gigantes silenciosos. Eles não são apenas devoradores de luz, mas também organizadores de estrutura. Sua gravidade influencia o movimento das estrelas, o ritmo de formação das galáxias, a coreografia do cosmos. O Webb já observou discos de acreção em torno desses colossos, revelando detalhes do que acontece nas fronteiras do possível. É a ciência tocando os limites do real e a poesia observando o abismo. Há algo de profundamente simbólico nisso. A cada imagem, o telescópio nos mostra que tudo no universo é ciclo: nascimento, brilho, escuridão, renascimento. A matéria não desaparece, muda de forma. As estrelas morrem, mas o que sobra delas se transforma em poeira cósmica. E essa poeira dá origem a novas estrelas. O universo, em sua escala imensurável, é um organismo em constante regeneração. Nada é perdido, apenas traduzido em outra linguagem. E o James Webb é o tradutor dessa metamorfose. Ele transforma o invisível em imagem, o distante em presença, o silêncio em compreensão. À medida que observamos essas imagens, algo dentro de nós também se movimenta. Há uma correspondência entre o que o telescópio capta e o que sentimos ao olhar para o céu. Cada estrela é um lembrete de que também somos feitos de processos longos, de eras que não lembramos. A biologia é uma continuação da física. O pensamento é uma consequência da luz. Somos o resultado da mesma energia que o Webb registra. A diferença é que em nós, a matéria aprendeu a refletir, a observar a si mesma e a se perguntar o que tudo isso significa. Quando o telescópio aponta para os confins do universo, ele observa o passado da própria criação. Mas, ao mesmo tempo, ele também nos devolve o presente da nossa existência. O olhar que se estende até o início dos tempos é o mesmo que retorna, em silêncio, para dentro de nós. O cosmos se observa através de nossos olhos. Cada nova descoberta é uma forma do universo lembrar de si, como se a consciência humana fosse uma extensão natural de sua curiosidade. E, no entanto, por mais longe que o olhar vá, há sempre algo que permanece além. O Webb pode ver até o limite da luz, mas não pode atravessar o limiar onde o tempo ainda não existia. Esse limite não é um obstáculo,
É uma lembrança de que o mistério é parte da própria estrutura do real. Sem ele, não haveria movimento. O desconhecido é o motor da busca. É o escuro que faz a luz ter sentido. Enquanto isso, o telescópio continua sua vigília silenciosa, movendo-se lentamente em torno do Sol, longe da Terra, distante do ruído humano. Seus espelhos dourados seguem captando o brilho de estrelas que já não existem, convertendo o passado em presente. Aqui embaixo, olhamos para essas imagens com um misto de ciência e reverência, conscientes de que compreender o universo é, em essência, compreender o próprio ato de existir. O vento continua soprando lá fora, como se acompanhasse o ritmo da expansão cósmica. O tempo passa, mas dentro da escuridão, a luz ainda viaja. O Webb segue ouvindo o eco desse movimento, a canção do espaço se expandindo, a voz do infinito pronunciando sua história em silêncio. E diante dessa imensidão, a pergunta que emerge não é sobre o que ainda falta descobrir, mas sobre o que já está acontecendo agora. O universo ainda está nascendo, ou nós é que estamos começando a enxergá-lo? Há algo de profundamente silencioso na forma como o universo continua, mesmo quando ninguém está olhando. O James Webb permanece lá fora, flutuando no escuro, captando o que o olho humano jamais alcançaria. Ele recolhe vestígios do tempo, fragmentos de eras tão antigas que já não pertencem à história, mas à memória da própria existência. Cada fóton que chega a seus espelhos viajou por bilhões de anos através de um espaço em expansão, atravessando nuvens de gás, galáxias, gravidade e solidão. Ao captá-lo, o telescópio não apenas observa, ele escuta a voz do universo, uma melodia feita de luz e silêncio, ecoando desde o primeiro instante do tempo. As imagens que o Webb nos entrega são como janelas abertas para o abismo. Nelas, o passado se revela em cores que não existem aos nossos olhos, mas que a mente traduz em emoção. Cada ponto de luz, cada filamento dourado, é o registro de uma história. Há galáxias tão distantes que sua luz partiu quando o cosmos ainda engatinhava, quando as primeiras estrelas haviam acabado de nascer. Olhar para elas é como abrir um álbum antigo, onde o universo guarda suas fotografias mais antigas. E ainda assim, essas imagens não são memórias mortas, são pulsações vivas, testemunhos de que a criação nunca cessou. O que o telescópio mostra é que o nascimento ainda está acontecendo, que o tempo continua tecendo a teia luminosa do ser. Os cientistas chamam de campo profundo as imagens mais extensas que o Webb captura. São exposições longas em que a câmera fica apontada para uma pequena região do céu durante dias, recolhendo luz suficiente para revelar o invisível. O resultado é um mosaico de milhares de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas. Cada estrela com a possibilidade de planetas orbitando em torno. O olhar humano se perde nesse excesso de tudo e, ao mesmo tempo, se encontra. Porque perceber o tamanho do universo é reconhecer de forma silenciosa a preciosidade de existir dentro dele. O infinito, ao contrário do que assusta, pode ser também um lugar de calma. Entre essas galáxias, o Webb observou algo curioso. Em muitos casos, a luz não viaja em linha reta. Ela se curva, desviada pela gravidade de objetos massivos, um fenômeno conhecido como lente gravitacional. Previsto por Einstein e comprovado inúmeras vezes, esse efeito transforma o espaço em espelho. A matéria dobra a trajetória da luz, criando arcos e duplicações. É como se o universo se observasse a si mesmo. Graças a essas lentes naturais, o Webb consegue enxergar ainda mais longe, revelando galáxias que, de outro modo, permaneceriam ocultas. A gravidade, força invisível que estrutura o cosmos, torna-se também instrumento de visão. O que curva o espaço amplia o olhar. Essas lentes cósmicas não são apenas fenômenos curiosos, são ferramentas para compreender o invisível. Ao estudá-las, os astrônomos conseguem mapear a distribuição da matéria escura. Aquela substância silenciosa que representa cerca de 85% da massa do universo, mas que não emite nem reflete luz. O Webb
Ao analisar os desvios luminosos, ajuda a desenhar o contorno dessa presença oculta. É um paradoxo poético, ver o invisível através da distorção do visível. Assim, o telescópio não apenas fotografa o que brilha, mas também lê o que se esconde. O universo, em sua complexidade, revela-se tanto nas luzes quanto nas sombras. E enquanto ele observa o distante, também volta seus sensores para o que é próximo. Exoplanetas que orbitam estrelas vizinhas, mundos onde a luz se filtra de maneira diferente, onde há indícios de atmosferas, nuvens e talvez oceanos. O Webb analisa essas atmosferas pelo espectro de luz. Quando um planeta passa diante de sua estrela, parte da radiação atravessa os gases e deixa uma assinatura química. É assim que se descobrem moléculas de vapor d'água, dióxido de carbono, metano, os tijolos da vida. Em alguns desses mundos, a luz se comporta como se tocasse a superfície de algo familiar. Ainda não sabemos o que existe ali, mas a ideia de que o universo possa conter outras formas de consciência transforma cada observação em um espelho. Estamos, de algum modo, olhando para versões possíveis de nós mesmos. As distâncias que separam esses mundos são quase intransponíveis. Mesmo assim, a luz viaja, paciente, constante, imune à pressa. O Webb, ao recebê-la, torna-se um arquivo do tempo. Ele mostra que o passado e o presente coexistem, sobrepostos como camadas de uma mesma pintura. O universo não é uma sequência, mas uma simultaneidade. O que chamamos de agora é apenas o ponto em que a luz nos alcança. O tempo, visto dessa forma, é mais um tecido do que uma linha. Ele se dobra, se estende, e em suas dobras o telescópio navega. Às vezes, ao olhar as imagens do Webb, é difícil compreender a escala do que se vê. Uma única fotografia pode conter milhões de galáxias, e em cada uma delas, bilhões de estrelas, e em torno de muitas dessas estrelas, incontáveis planetas. Essa abundância silenciosa é vertiginosa e serena ao mesmo tempo. O universo não parece se apressar. Ele cria e destrói com a naturalidade de quem respira. O Webb registra esse movimento, esse fluxo de formação e dissolução que se repete em todas as escalas, de átomos a galáxias, de corpos a ideias. Tudo é trânsito, tudo é passagem. Há quem olhe para essas imagens e sinta insignificância, mas o contrário também é verdadeiro. Pensar que somos parte dessa vastidão pode gerar não o medo, mas uma profunda sensação de pertencimento. A mesma física que molda as galáxias molda nossos corpos. A mesma luz que o telescópio capta atravessa nossas retinas. A distância entre nós e o universo é apenas uma questão de escala. O Webb não é apenas um instrumento humano observando o cosmos. É o cosmos observando a si mesmo por meio de nós. O olhar que parte da Terra e o brilho que retorna de bilhões de anos-luz são, em essência, a mesma coisa. Consciência em movimento. O que o telescópio nos mostra é que a realidade é, ao mesmo tempo, material e simbólica. A ciência decifra o como, mas é a contemplação que dá sentido ao porquê. O Webb não é uma máquina fria, é uma extensão do desejo humano de compreender o infinito. Cada imagem é um convite à quietude, um lembrete de que o conhecimento também pode ser uma forma de paz, porque compreender o universo não significa controlá-lo, significa escutá-lo. E há algo de profundamente humano nessa escuta, a curiosidade que se recusa a adormecer. A noite segue imóvel, e o telescópio continua sua vigília dourada, recolhendo o brilho que ainda resta no caminho. Lá fora, o silêncio não é vazio, é plenitude. Tudo pulsa, mesmo o que parece imóvel. A luz viaja, a matéria respira, o espaço se expande. E, em meio a tudo isso, nós, pequenos e conscientes, olhamos para o céu como quem reconhece uma antiga lembrança. No fim, o Webb não busca o limite do universo, ele busca o limite da visão. E talvez esse limite não esteja nas estrelas, nem nas distâncias, mas dentro do próprio olhar que se pergunta o que existe além. Porque há sempre algo mais, um brilho que escapa, um instante que não se explica, uma pergunta que insiste em permanecer.
E é nesse espaço, entre o saber e o mistério, que o próximo passo da jornada começa a nascer. O universo parece mais silencioso quando o pensamento se recolhe. O James Webb, orbitando na escuridão, vive nesse silêncio. Ele não emite som, apenas ouve. Ouve o que a luz diz quando viaja por bilhões de anos até encontrar seus espelhos dourados. A cada novo sinal que captura, o telescópio reescreve uma parte da história cósmica, devolvendo-nos uma imagem do tempo. E o tempo, nas profundezas do espaço, é um rio invisível que não corre em linha reta, mas em espirais e redemoinhos. O Webb não mede apenas distâncias. Ele observa o ritmo desse rio, o modo como a realidade se dobra em ondas de luz e sombra. Nas suas imagens, o universo não é estático. Ele pulsa, se refaz, se desfaz. Galáxias se esticam como fios luminosos na teia cósmica, conectadas por gravidade e distância. O Webb, com sua precisão quase mística, conseguiu ver as estruturas mais antigas dessa teia, filamentos de gás e matéria escura que formam o esqueleto do cosmos. É nessa rede invisível que tudo o que existe se sustenta. A matéria comum, aquela que forma estrelas, planetas e corpos, representa menos de 5% do universo. Todo o restante é invisível. 27% de matéria escura e cerca de 68% de energia escura, uma força que empurra o espaço a se expandir cada vez mais rápido. O telescópio não enxerga essas substâncias diretamente, mas revela seus efeitos, como o movimento de folhas denunciando o vento que as atravessa. Ao observar os deslocamentos da luz, o Webb ajuda a mapear a influência dessas forças invisíveis. Galáxias que deveriam se mover de uma maneira, se movem de outra. Espaços que deveriam permanecer fixos se distendem como um tecido elástico. É o universo respirando, expandindo-se cada vez mais rápido sob o impulso da energia escura. Essa aceleração, medida pela primeira vez nos anos 1990, transformou a cosmologia moderna. E agora, com o Webb, os cientistas esperam entender como essa força atua, se ela é constante ou se muda com o tempo, como um sopro que às vezes se intensifica, às vezes se retrai. A observação de supernovas distantes, por exemplo, permite medir a taxa de expansão do cosmos. Cada explosão é um farol, um pulso que marca o compasso da distância. O telescópio registra essas luzes e, com elas, tenta compreender o que o universo está dizendo sobre seu próprio futuro. A luz é o mensageiro mais antigo, mas também o mais sensível. Ela carrega nas suas variações de cor e intensidade informações sobre o caminho que percorreu. Quando atravessa regiões densas, perde energia. Quando o espaço se expande, seu comprimento de onda se alonga. O Webb traduz essas sutilezas em imagens que mais parecem respirações do tempo. O que vemos nelas não são apenas astros, são memórias, e cada uma delas é uma lição sobre impermanência. O que o telescópio observa hoje em algum lugar já deixou de existir. A luz é, portanto, um testemunho atrasado, uma fotografia que o universo tirou de si mesmo há bilhões de anos e só agora revela. Essa noção de ver o passado é mais do que um conceito científico. É uma experiência filosófica. Ao olhar uma imagem do Webb, não vemos apenas o que foi, mas também o que permanece. A luz que parte de uma estrela antiga continua viajando mesmo depois de sua morte, atravessando eras e transformações, até tocar nossos olhos. Em certo sentido, o brilho das estrelas é uma promessa de continuidade. O universo nos ensina que nada é realmente perdido. Apenas muda de forma, de frequência, de lugar. A morte no cosmos é sempre prelúdio de criação. Em escalas maiores, o telescópio também revela o movimento coletivo das galáxias. Elas não estão dispersas ao acaso, mas agrupadas em enormes aglomerados, cada um com milhares de bilhões de estrelas. Esses aglomerados, por sua vez, formam superestruturas conectadas por filamentos que se estendem por centenas de milhões de anos-luz. Vistos à distância, lembram neurônios interligados, como se o universo fosse uma imensa mente em expansão, processando energia e tempo em uma escala que ultrapassa qualquer analogia humana. E, no entanto,
há algo familiar nessa imagem. O padrão das galáxias, as redes de matéria escura, as pulsações de radiação, tudo ecoa, em outra escala, o padrão de nossos próprios corpos, nossas sinapses, nossas redes de pensamento. É como se o cosmos se repetisse em diferentes tamanhos, usando a mesma geometria para se compreender. O Webb, ao registrar esses padrões, transforma o incompreensível em presença. Suas imagens são retratos da simetria profunda que sustenta o real. Cada espiral, cada curva luminosa, segue leis simples, mas de efeitos infinitos. A gravidade atrai, a luz viaja, o tempo se curva e disso nasce toda a diversidade que conhecemos. O telescópio é, assim, uma ferramenta de revelação. Não inventa nada, apenas traduz o que sempre esteve ali. O universo, antes visto como um caos de estrelas dispersas, revela-se como uma arquitetura coerente. E há uma serenidade em perceber isso, como se por trás de toda a vastidão houvesse um ritmo, uma harmonia silenciosa. Mas o Webb também nos confronta com a vertigem do desconhecido. Suas observações mostram galáxias que não deveriam existir tão cedo, estruturas maduras demais para a juventude do universo. É como se o tempo, em certos lugares, tivesse corrido em outro compasso. Essas descobertas obrigam os cosmólogos a repensar teorias, a ajustar equações, a reconsiderar o que entendem por começo. A ciência, afinal, é um movimento contínuo entre o saber e o espanto. Cada resposta é uma porta aberta para novas perguntas, e o telescópio, ao ampliar o horizonte, não encerra o mistério, apenas o redesenha em maior escala. Há um tipo de beleza que nasce dessa incerteza. O Webb mostra que o desconhecido não é um obstáculo, mas uma forma de convite. Olhar o que ainda não compreendemos é participar do próprio ato de criação. A curiosidade humana é a extensão natural da expansão cósmica, uma força que nos move, assim como a energia escura move o espaço. A diferença é que nossa expansão é interior. Crescemos para dentro do mistério, na tentativa de nos reconhecer em meio à imensidão. Enquanto isso, o telescópio continua flutuando em seu ponto de equilíbrio, a mais de 1,5 milhão de quilômetros da Terra, protegido por camadas finas de material que o isolam do calor do Sol. A temperatura ao redor é próxima ao zero absoluto. Nenhum som o alcança. E ainda assim, de lá, ele envia sinais que atravessam o vácuo e chegam até nós, mensagens de um tempo anterior a tudo o que chamamos de agora. É como se o próprio universo sussurrasse e o Webb fosse o ouvido atento dessa voz antiga. A noite segue imóvel, e o vento da terra parece carregar ecos desse mesmo silêncio. Cada imagem recebida é uma centelha que reacende a pergunta primordial, não sobre onde o universo termina, mas sobre o que há dentro do próprio olhar que o contempla. Porque, no fim, o Webb não está apenas enxergando o espaço, está nos mostrando a nós mesmos o que somos quando lembramos que também somos feitos de tempo, luz e mistério. E enquanto a luz continua a viajar, lenta e incessante, outra pergunta começa a surgir, calma como uma respiração. Se o telescópio vê o passado de tudo, quem ou o que estará, neste instante, observando o nosso próprio passado em algum ponto distante do universo? Há uma sensação curiosa em perceber que o James Webb vê, na verdade, já aconteceu há bilhões de anos. É como se o telescópio fosse um espelho do tempo, refletindo não o agora, mas o antes, o eco de uma realidade que já se desfez, mas que ainda viaja em forma de luz. Cada fóton que toca seus espelhos é um sobrevivente, um fragmento de um passado que não desapareceu por completo. E ao reunir essas partículas antigas, o Webb reconstrói o que o universo foi. Ele não olha para o presente, ele lê o passado em tempo real, decifrando-o como quem traduz uma língua feita de brilho e distância. Essa perspectiva altera o modo como compreendemos o tempo. Na escala cósmica, o agora deixa de existir como algo absoluto. Cada ponto do universo tem o seu próprio presente, determinado pela distância e pela luz. Quando o Webb observa uma galáxia a 13 bilhões de anos-luz,
O que ele vê é o que ela foi quando o cosmos tinha menos de 1 bilhão de anos de idade. Enquanto isso, aquela mesma galáxia, em seu verdadeiro tempo, já é completamente diferente, mais madura, talvez repleta de novas estrelas, talvez já dispersa. O universo é uma tapeçaria viva, mas cada observador só enxerga um fio de cada vez. Ver é sempre um atraso. O presente é, de certa forma, um conjunto de passados superpostos. Esse conceito é confirmado pela física da luz e pela relatividade. O tempo não é um fluxo constante, mas uma dimensão maleável. Ele se curva na presença da gravidade e se dilata quando a velocidade se aproxima da luz. O Webb, com sua precisão, não apenas observa, mas mede essas distorções. Ao comparar a luz de objetos distantes, ele detecta variações sutis na expansão do universo, pequenas diferenças na maneira como o espaço se estica. Isso é conhecido como o redshift, o desvio para o vermelho. Quanto mais distante um objeto, mais a luz se alonga, como uma nota musical que perde o tom. O cosmos, portanto, é uma sinfonia em desaceleração de frequências, e o telescópio é o ouvido que escuta essa música antiga. É intrigante pensar que, ao observar o passado do universo, também observamos o início de nós mesmos. Cada partícula de nosso corpo já fez parte de estrelas que existiram há bilhões de anos. O oxigênio que respiramos, o cálcio dos ossos, o ferro do sangue, tudo foi forjado nas profundezas de sóis que explodiram antes que a Terra sequer existisse. Quando o Webb capta uma galáxia distante, ele não mostra algo alheio, mas uma parte de nossa própria história. Nós somos, em essência, o resultado do que ele observa. O que o telescópio vê lá fora é o que um dia fomos, condensado em brilho. Entre essas observações, há uma que sempre emociona os cientistas: a descoberta de exoplanetas com atmosferas detectáveis. O Webb conseguiu, pela primeira vez, identificar moléculas de água, dióxido de carbono e até metano em mundos que orbitam estrelas a centenas de anos-luz de distância. São mundos onde a luz se curva diferente, onde o calor desenha tons invisíveis ao olho humano. Nenhum deles, até agora, mostrou sinais diretos de vida, mas a presença desses elementos indica que as condições necessárias para que ela surja não são exclusivas da Terra. O que o telescópio insinua em silêncio é que o universo pode ser habitado por inúmeras formas de existência, não necessariamente semelhantes a nós, mas igualmente feitas de tempo e de luz. A ideia de vida fora da Terra sempre oscilou entre ciência e poesia. Mas o Webb transforma essa hipótese em algo mensurável. Ele observa as sombras desses planetas quando passam diante de suas estrelas, analisa a luz filtrada por suas atmosferas e lê nela uma assinatura química. Cada átomo absorve a luz em frequências específicas, criando um padrão, uma impressão digital cósmica. Ao interpretar esses padrões, o telescópio detecta a composição de mundos inteiros que jamais veremos diretamente. É uma forma de visão indireta, uma observação que se aproxima mais de escutar do que de olhar. O universo fala em espectros, e o Webb aprendeu a ouvir sua linguagem. Enquanto isso, aqui na Terra, olhamos para essas imagens e sentimos algo difícil de traduzir. Há uma paz estranha em contemplar o infinito. O olhar se perde, mas o pensamento se encontra. Diante das galáxias captadas pelo Webb, a mente se aquieta, como se reconhecesse algo familiar. É o mesmo tipo de silêncio que se sente diante do mar ou de uma montanha. Um silêncio cheio não de ausência, mas de presença. O universo, visto por esse telescópio, não é apenas vasto, é íntimo. Ele nos lembra de que não estamos separados do todo, apenas temporariamente concentrados em uma pequena parte dele. O Webb também revelou algo sutil sobre a própria natureza da luz. As imagens que ele capta não são cores no sentido humano, mas traduções matemáticas de comprimentos de onda infravermelhos. Isso significa que o que vemos é uma interpretação, uma ponte entre o real e o perceptível. O telescópio transforma vibrações em imagem, números em beleza. Há nisso um eco de algo maior.
Toda percepção é tradução. Assim como o Webb interpreta o cosmos, nós interpretamos a realidade ao nosso redor, filtrada por sentidos limitados. Ver é sempre uma forma de invenção. Essa percepção nos aproxima da ideia de que o universo não é apenas uma coleção de objetos, mas um processo de percepção contínua. O que existe depende de quem olha e de quando olha. A física quântica, em outra escala, diz o mesmo. A observação altera o resultado. O Webb, nesse sentido, é mais do que uma máquina, é uma extensão da consciência que o construiu. Ele observa o cosmos e, ao fazê-lo, o cosmos se observa de volta. Cada descoberta é também um reflexo da nossa própria capacidade de imaginar o desconhecido. Em meio a tudo isso, há algo que permanece constante: o silêncio. O espaço, apesar de cheio de luz, é acusticamente mudo. Nenhuma vibração se propaga no vácuo. O que o Webb escuta não é som, mas tempo. O ritmo lento das distâncias. Essa ausência de ruído cria uma música invisível que só pode ser compreendida pela mente. É o tipo de harmonia que se sente, não se ouve. E talvez seja por isso que, ao olhar suas imagens, sentimos calma, porque, de algum modo, reconhecemos ali a cadência do que também somos feitos. Silêncio e movimento. O telescópio segue em sua órbita, constante, paciente, recolhendo o brilho de mundos que não existem mais. Cada fóton recebido é uma prova de que a luz não se apaga ao desaparecer sua fonte. Ela continua, persistente, fiel à direção que tomou. Essa persistência é uma das leis mais belas do universo. A luz viaja porque pode, e viaja porque nada pode detê-la. No fim das contas, tudo o que sabemos, tudo o que somos, chegou até nós na forma de luz. E enquanto o Webb continua a colher esses ecos distantes, uma reflexão silenciosa se impõe. Se a luz que vemos é sempre passado, o que significa existir no presente? Será que o agora é apenas a lembrança de algo que ainda está em viagem, uma imagem que ainda não chegou? Às vezes parece que o universo inteiro está respirando, e o James Webb é o ouvido atento que escuta essa respiração cósmica. Suspenso em seu ponto de equilíbrio, ele observa sem pressa, registrando o ritmo lento do espaço. Suas imagens, feitas de luz que viajou por bilhões de anos, revelam não apenas o passado, mas o próprio ato de existir. O que o telescópio vê é o tempo se transformando em matéria, a energia se moldando em forma, e ao olhar para o que foi, ele nos ajuda a compreender o que ainda é. O Webb observa com olhos que não veem como os nossos. Ele enxerga o calor sutil das coisas, o brilho infravermelho que escapa das galáxias antigas e dos mundos escondidos em torno de outras estrelas. Seu espelho de ouro capta o que o visível não alcança. A radiação esticada pelo movimento de expansão do universo, a luz que se tornou quase silêncio, e é nesse domínio invisível que estão guardados os vestígios mais profundos da origem. Cada ponto de luz em suas imagens é uma história, e cada história é um registro de como o universo aprendeu a brilhar. Entre essas histórias, uma das mais comoventes é a das primeiras estrelas. Elas surgiram quando o cosmos ainda era escuro, feito apenas de hidrogênio e hélio. Eram gigantes, centenas de vezes mais massivas que o Sol, e viviam pouco, queimando sua energia em explosões de brilho quase instantâneas. Foram elas que forjaram os primeiros elementos pesados, espalhando ferro, carbono e oxigênio pelo espaço. O Webb busca essas assinaturas, tentando identificar nas galáxias mais distantes a presença desses elementos. Quando as detecta, ele encontra, ao mesmo tempo, o vestígio da primeira vida química e o anúncio de todas as que viriam. Há algo de profundamente simbólico nisso. As mesmas forças que moldam estrelas moldam também a consciência. O universo parece usar o mesmo gesto para criar luz e pensamento. A fusão nuclear, que acende o coração de uma estrela, é o mesmo processo que bilhões de anos depois gerou os átomos que formam o cérebro humano. E agora, essa mente que nasceu das estrelas constrói um espelho para olhar o céu de volta. O Webb é, de certa forma, o cosmos se observando através de si mesmo,
um espelho dourado onde o infinito se reconhece. Mas quanto mais longe o telescópio vê, mais ele nos confronta com a estranheza do tempo. A luz que ele capta é um vestígio tão antigo que antecede quase tudo o que conhecemos. O universo visível é apenas uma fração do todo. Além do que o Webb pode enxergar, há regiões que jamais enviaremos de volta aos nossos olhos, porque a própria expansão do espaço as afasta mais rápido do que a luz pode viajar. Há partes do cosmos que se tornam, a cada segundo, invisíveis para sempre. Isso significa que o universo está aos poucos nos deixando para trás, não em movimento físico, mas em perspectiva. O que o telescópio nos mostra, em sua grandeza, é também o limite do olhar. Essa percepção toca algo íntimo. A ideia de que há regiões do real que nunca conheceremos não é um fracasso, mas um lembrete da natureza do mistério. O desconhecido é parte da estrutura do cosmos, assim como o silêncio é parte da música. O Webb, ao alcançar o extremo do visível, não encerra a busca, apenas a redimensiona. Ele nos mostra que a fronteira entre o conhecido e o invisível não é uma parede, mas um horizonte que se desloca conforme caminhamos. O universo não é um enigma a ser resolvido, mas uma história que se conta em camadas. Essas camadas se revelam não apenas nas distâncias, mas também nas escalas. O Webb consegue observar atmosferas de exoplanetas, mundos inteiros que orbitam estrelas distantes. Alguns desses planetas estão na chamada zona habitável, onde a temperatura permitiria a existência de água líquida. Ao analisar o espectro da luz que passa por suas atmosferas, o telescópio identifica moléculas familiares, vapor d'água, dióxido de carbono, amônia. Cada uma delas é uma pista, um indício de que a química da vida pode estar espalhada por todo o cosmos. Não há prova de outra civilização, mas há o indício de que o universo se repete, de que as condições que geraram a Terra não são únicas. E isso muda tudo. Quando o Webb olha para esses mundos, ele amplia o espelho da existência. Pela primeira vez, podemos dizer que enxergamos não apenas estrelas, mas também as sombras dos planetas que as acompanham. São sombras sutis, pequenos escurecimentos na luz de uma estrela quando um planeta passa diante dela. Esses trânsitos são registrados com precisão quase impossível, revelando mundos que até pouco tempo atrás eram apenas hipóteses. E ainda assim, mesmo com toda a tecnologia, o que o telescópio nos mostra são vestígios, silhuetas. O universo, ao que parece, gosta de se deixar entrever, nunca inteiramente revelado. Em meio a essas observações, surge uma constatação silenciosa. O cosmos não é feito apenas de grandeza, mas também de delicadeza. A vastidão é sustentada por detalhes minúsculos, vibrações de fótons, variações de temperatura, oscilações de energia. A beleza das imagens do Webb nasce desse contraste, a imensidão retratada por gestos minúsculos. É como pintar um oceano com a ponta de uma agulha. Cada pixel, cada mancha de cor, carrega dentro de si uma distância incompreensível. E há outro aspecto que o telescópio nos ensina, talvez o mais profundo. A passagem do tempo é diferente para cada coisa. No centro das galáxias, há buracos negros supermassivos que distorcem o próprio tecido do espaço. Perto deles, o tempo desacelera. Longe, ele corre mais rápido. O Webb já registrou jatos de energia emanando desses centros, fluxos tão intensos que viajam por milhões de anos-luz. São sinais de que a realidade é flexível, de que o tempo não é uma linha, mas uma textura. E nessa textura, tudo o que existe está entrelaçado. A física moderna descreve o universo como um tecido quadridimensional, onde espaço e tempo são faces da mesma estrutura. O Webb, ao observar a expansão cósmica, está medindo as rugas desse tecido, os lugares onde o universo se esticou demais, onde a gravidade o dobrou, onde o tempo parece ter se atrasado. É como observar o lençol de um sono antigo, ainda marcado pelos sonhos do que já passou. O telescópio é o olhar que percorre essas dobras, tentando compreender o que aconteceu antes de qualquer lembrança possível. Enquanto isso,
Aqui na Terra, seguimos olhando para as mesmas estrelas que inspiraram os primeiros humanos. A diferença é que agora as vemos com mais clareza, mas o sentimento permanece o mesmo: o espanto, a contemplação. A pequena chama interior que se acende quando percebemos que somos feitos da mesma matéria que o céu. O Webb apenas amplifica essa percepção. Ele nos oferece uma visão mais nítida, mas a emoção que ela desperta é tão antiga quanto o próprio fogo das estrelas. A noite prossegue, e o telescópio continua sua tarefa silenciosa, recolhendo o brilho que o universo deixou pelo caminho. A cada nova imagem, ele nos devolve algo maior do que conhecimento, devolve sentido. Ver é também lembrar. E diante do que o Webb revela, uma pergunta parece emergir como o último lampejo antes do amanhecer. Se o tempo é um rio que corre em todas as direções, em qual delas o universo está sonhando agora? Há uma hora da noite em que o vento parece mais lento e até o tempo se recolhe. O universo que antes parecia tão imenso, agora cabe dentro de um suspiro. O James Webb continua sua vigília, distante, mas não ausente, uma centelha dourada flutuando no escuro, recolhendo memórias de luz que já não existem. A cada fóton que o toca, o passado se aproxima mais um pouco. A cada imagem que ele nos devolve, o infinito parece por um instante compreensível. E ainda assim, há algo que permanece intocado, um véu que o olhar não atravessa, uma quietude que nenhuma lente alcança. O silêncio que o envolve é o mesmo que repousa sobre nós agora. Um silêncio vivo, cheio de movimento imperceptível, como a respiração do universo entre um instante e outro. É nesse intervalo que tudo se encontra, as galáxias distantes e o calor do nosso próprio corpo, o brilho das primeiras estrelas e o lampejo breve de um pensamento. A fronteira entre o visível e o invisível não está apenas no espaço, mas dentro de nós. E o Webb, em sua solidão luminosa, parece lembrar isso, que somos feitos da mesma matéria do que contemplamos, e que o mistério não está lá fora, mas em toda parte. O universo continua a se expandir, sereno, como um lençol que se estende sobre um sono antigo. Tudo segue o mesmo ritmo, a luz viajando, o tempo se desdobrando, o espaço respirando. O telescópio apenas observa, e nós, aqui, observamos com ele. Há beleza nesse gesto silencioso, o ato de olhar sem exigir resposta, de compreender sem possuir. Porque compreender o cosmos não é decifrá-lo, é escutá-lo. E às vezes, escutar significa aceitar o que não se explica. No fim, talvez o universo não seja uma pergunta, mas um convite. Um convite a continuar olhando, mesmo quando não há mais nada a ver, a continuar perguntando, mesmo quando o eco é a única resposta. Há algo de sagrado em não saber tudo, como se o mistério fosse o modo que o infinito encontrou de permanecer vivo. E, enquanto o Webb continua a colher fragmentos de luz que vêm de antes do tempo, nós seguimos colhendo fragmentos de sentido, aqui, no pequeno instante que nos foi dado. A noite segue calma, e o som distante do vento volta a preencher o espaço entre as palavras. As estrelas continuam no mesmo lugar, embora tudo esteja se movendo. O universo não exige pressa. Ele apenas existe, vasto, sereno, insondável. E dentro dele um pequeno olhar humano continua, teimoso e tranquilo, tentando compreender a si mesmo através da luz. Talvez nunca saibamos todas as respostas. Talvez o universo seja apenas um convite para continuarmos perguntando. E talvez não importe entender tudo agora, porque o silêncio também é uma forma de resposta. Se essa jornada fez sentido para você, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando esse silêncio curioso conosco.